Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lívia Lamblé e seja bem-vindo ao meu canal. Bom pessoal, como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou contar pra vocês quais foram os últimos livros que eu li nas 2 últimas semanas. Então assim, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui nos comentários. Não deixa de me falar qual desses livros você achou mais interessante, que dependendo como for eu posso fazer uma resenha só dele e trazer aqui pra vocês, tá bom? Já deixa seu like, não esquece de conferir a sua inscrição aqui no canal e bora lá pro vídeo. Foi pelo Kindle que eu li, mas eu fiz aqui um resuminho, né, uma resenhazinha aqui, ó, pra usar aqui como um roteirozinho mesmo, de todos os livros que eu li nos últimos dias, pra eu não esquecer de nenhum detalhe pra poder trazer aqui pra vocês. Não vou falar aqui dos livros por ordem de leitura e nem por ordem do que eu mais gostei e tal. Vou falar assim de uma forma aleatória que eu fui captando lá do Kindle pra poder falar pra vocês, tá? Um dos livros que eu li, que foi, acho que, se eu não me engano, acho que foi o primeiro livro que eu li esse ano no Kindle, é o Szabo. Eu falo assim, mas eu não sei se é assim que realmente fala, tá? Mas é o livro Szabo, de Gino Neto. Ele fala sobre um ex-agente secreto que já se aposentou e tudo mais, mas ele é chamado pela sua chefe, pela sua antiga chefe, por quem ele tem, assim, um carinho muito grande, pra resolver uma última questão pra ela, porque ela quer se aposentar e tudo mais, e ela quer se aposentar bem. Então, assim, ele é chamado por ela pra resolver essa última questão, esse último percalço, mesmo que ela tenha diversos agentes ali à disposição dela. Ela prefere chamar esse cara, que é uma pessoa que ela tem uma confiança muito grande, que vai ajudar ela a fechar essa situação, assim, com chave de ouro, sabe? A história toda vai se passar na Espanha, né? E ela é recheada, assim, de projetos secretos, de outros agentes que acabam aparecendo, assim, meio que de surpresa, deixando o personagem principal, assim, super confuso, né? Sem entender muito bem o que tá acontecendo. Além de ser uma questão muito intrigante, ele ainda precisa trabalhar de uma maneira clandestina para conseguir resolver essa questão que vai se desdobrar aí nessa história. O primeiro livro desse autor que eu li, e assim, eu achei um livro bem bom. Eu até classifiquei ele assim com uma nota bastante boa, né, na Amazon. Mas, assim, não é um livro, assim, que, tipo assim, ai, eu amei esse livro, sabe? Eu gostei, mas não amei. Um outro livro que eu li recentemente também é um livro de contos do Daniel Bovolento. E o nome do livro é Por Onde Andam as Pessoas Interessantes. Então, assim, eu não sei se vocês que gostam de ler e tal, têm esse hábito, mas eu, como boa leitora que sou desde criança, eu tenho muito o hábito, assim, de quando eu tô sentada numa praça, fazendo uma hora, alguma coisa assim, ou eu tô num banco, enfim, eu acabo observando muitas pessoas que estão ali naquele mesmo ambiente que eu, que estão de passagem por esse mesmo lugar que eu, e eu acabo meio que assim imaginando, né, histórias para cada uma dessas pessoas. Então, assim, o que trouxe essa pessoa nesse mesmo lugar que eu? Quais são as ambições? Se essa pessoa tem ou não tem uma história de amor? Enfim, eu tenho muito essa coisa assim de ficar imaginando histórias para as pessoas que acabam cruzando, de certa forma, com os meus caminhos, né? E assim, o Daniel, ele meio que aprendeu a observar e a registrar muito do comportamento humano, assim, das pessoas que também cruzaram pelo caminho dele. E daí nasceram esses contos, né? Essa, pelo menos, foi a minha interpretação. E assim, ele basicamente fala sobre o amor, sabe? Não apenas, assim, do amor romântico, mas do amor como um todo, assim, de diversos relacionamentos. Então você vai ler ali histórias de amores de pessoas do mesmo sexo, de pessoas de sexos opostos, enfim, várias histórias que vão, de alguma forma, fazer você se identificar com elas,
sabe? Seja por uma identificação pessoal mesmo, ou por uma identificação tipo assim, ah, eu já vi isso acontecer com fulano, ou então realmente isso é uma coisa possível de acontecer, sabe? Então, assim, é um livro de muitos contos, eu gostei bastante desse livro. O próximo livro que eu vou falar pra vocês é da autora Ana Garcia, e o título dele é A Um Passo do Amor. Confesso que, assim, é um livro que eu baixei pra ler por conta de um clube do livro que eu entrei, que eu achei no Instagram, e eu acabei entrando nesse clube do livro. E conta a história da Alex, né? Ela tem um irmão gêmeo, ela tá próxima aí de completar 30 anos de idade, e ela tem um irmão gêmeo que não tem absolutamente nada a ver com ela, a personalidade dele, sabe? Enquanto ele é um cara, assim, super mulherengo e sedutor e tal, que não para com ninguém, ela já é uma pessoa, assim, que meio que deixou esse lado do amor, assim, de escanteio mesmo, e decidiu se dedicar ao trabalho dela, né? Ela é jornalista e ela trabalha como fotógrafa também. E ela passa os dias dela, assim, se dedicando única e exclusivamente ao trabalho dela. Até que, saindo do trabalho, um belo dia saindo do trabalho, ela resolveu parar num parque, cruzando o caminho dela com o caminho de um cara por quem ela se apaixonou, assim, perdidamente. Mas, assim, ela não conhece ele, ela não sabe qual é a história dele, e ela simplesmente vê ele passar por ela e se apaixona por ele, assim. Os olhares dele meio que se cruzam muito rapidamente, e ela começa a imaginar toda uma história de amor ao lado dele. A discussão desse livro tá marcada só pro dia 19, agora de junho, mas eu, num final de semana que era pra eu ler até o capítulo 8, eu não consegui e eu li o livro inteiro, né? Então, assim, realmente foi uma coisa que me deixou muito curiosa pra saber o que ia acontecer, sabe? Eu não consegui me segurar. Então, assim, foi um livro muito gostoso de ler, uma leitura muito rápida, uma história que me fazia querer continuar cada vez mais e que me deixou, assim, com uma certa ressacazinha, sabe? Depois que eu acabei de ler. Agora eu vou falar pra vocês sobre vários livros de uma mesma autora que eu simplesmente fui emendando um atrás do outro, assim, enlouquecidamente. Fui meio que comendo um livro atrás do outro, que é Brittany, acho que é Brittany C. Sherry, não sei se é assim que fala o nome dela, tá? Eu não vou colocar aqui por ordem de livro que eu li, eu vou falar de forma aleatória também. Tem um livro, A Força que Nos Atrai, foi um dos últimos livros que eu li, que conta a história de Graham e de Lucy, né? O Graham, ele é um escritor de livros, assim, muito famoso, mas ele é muito recluso e ele tem o coração dele, assim, fechado, tanto pro amor quanto pro mundo. Ele é casado, mas a relação dele com a esposa dele, assim, é um relacionamento muito meio que de acordo, sabe? Porque ela queria alavancar a carreira dela, ele queria alavancar a carreira dele, e em algum momento da vida eles acharam que se eles tivessem um casamento, mesmo que fosse um casamento por acordo, assim, seria muito bom para a carreira de ambos. Então eles acabaram se unindo meio que por conveniência, né? E tem também a história de Lucy, que ela é uma florista, né, que ela tem a sua própria história, ela é uma pessoa que acredita muito no amor, é uma pessoa, assim, muito encantadora, muito fácil de você querer estar perto dela, porque ela é muito amorosa, ela é muito carinhosa, ela é uma pessoa que acredita no amor. E por conta do falecimento do pai do Graham, o caminho dos dois acaba se cruzando. E ela fica encantada, né, por poder estar de frente, assim, com um cara que ela admira muito, ela é fã, né, dos livros dele. E aí, a partir desse momento, eles percebem que, mesmo que eles não tenham absolutamente nada em comum, vai crescendo uma atração muito grande entre os dois, sabe? Vai se desenvolvendo uma atração muito grande entre os dois, onde eles tentam a todo momento, assim,
negar o que eles sentem um pelo outro, mas ao mesmo tempo eles não conseguem ficar por muito tempo assim longe do outro, sabe? E a história é muito envolvente, ela é muito provocativa, assim, né? E você acaba não querendo desistir dela em momento nenhum. Foi um livro que eu li, assim, extremamente rápido. O próximo livro é As Cartas que Escrevemos. Ele é um livro, assim, muito pequenininho, ele é bem curtinho mesmo. Um livro que você lê aí 1 hora e pouquinho, assim, você termina com ele. É um conto, né, podemos dizer assim, pelo tamanhozinho dele, assim, ele é meio que um conto. E ele mostra a história do Jake, né, que ele, de repente, ele se vê obrigado, assim, meio que impelido a sair de Los Angeles pra ir pra uma cidadezinha no interior do Kansas, que é a cidade natal dele, pro casamento da Ana Louise, que é a paixão de infância dele, assim, o amor de infância dele, né, que inclusive ela vai se casar com o ex-melhor amigo dele. Então, assim, é muito louco, assim, o momento quando eles se encontram, né, e tudo mais. E aí você começa a perceber que, na verdade, um nunca deixou de amar o outro. Mostra que, assim, eles sempre tentaram, mesmo que de longe, assim, eles sempre tentaram manter o contato um com o outro, mas nunca conseguiram receber uma resposta um do outro. E aí a vida foi acontecendo e eles foram se desencontrando cada vez mais. Os anos foram passando e realmente eles percebem, assim, que talvez seja tarde demais. Então, assim, é muito gostoso de você ler e você descobrir como essa história vai se desenrolando. É uma história muito possível, né, de realmente acontecer. Então, ela acaba te prendendo justamente por isso, por ser um amor muito real, sabe? Muito palpável, que a gente pode conhecer muito, assim, de repente, assim, pode acontecer com a gente. O outro livro é A Chama Dentro de Nós. Esse foi o último livro que eu li. Li ele em uma madrugada, então, assim, eu li ele muito rápido. Foi muito rápido. Eu li ele em um outro livro em uma noite só. Então, assim, foi meio que uma imersão, assim, muito grande. Eu tive uma insônia aí. Em uma noite eu li 2 livros e esse foi o último livro da noite. E foi um livro, assim, que me deixou muito nervosa, sabe? A todo momento. Era um livro que, a princípio, eu não tava gostando muito. A história do Logan, que é um dos principais do livro, assim. A história do Logan é uma história muito pesada, sabe? Ele é um garoto muito novo e que tem que lidar com o vício da mãe, e ele tem que contar, assim, cada centavo para poder conseguir pagar o aluguel, para poder conseguir comprar comida para casa. E ele tem uma vida, assim, muito desgraçada, sabe? Uma vida muito miserável, assim. E ele acaba se viciando em drogas, né, por culpa da mãe e do pai dele. E ele tem ele vive numa relação muito abusiva com a família dele. E é muito difícil, assim, de você ler os capítulos de história dele, assim, sabe? É uma coisa que te dói muito de você ler. E em contrapartida, tem a Alissa, que não tem absolutamente nada a ver com eles. A história dos dois, assim, é super improvável deles serem amigos sequer, porque a vida deles é muito diferente. Ela é filha de uma advogada muito bem sucedida e de um cara que simplesmente abandonou ela para poder tentar viver a vida de sonho dele através da música. E assim, eles acabam meio que se aproximando, eles se tornam melhores amigos. E com o tempo eles começam a perceber que eles são muito mais do que apenas melhores amigos, sabe? E eles acabam precisando admitir que existe ali, dentro dessa amizade, existe um amor romântico, assim, muito forte entre eles. E eles simplesmente não conseguem mais resistir a esse amor, sabe? Mas acontecem muitas coisas na vida deles e uma em especial acaba afastando, assim, eles de uma forma muito violenta, assim, sabe? E a história deles simplesmente passa a se tornar uma coisa impossível de acontecer. Um livro muito difícil de você ler por conta da história, principalmente por conta da história do Logan. Mas ainda assim é um livro que a cada capítulo você pensa,
ele precisa ter, assim, alguma vitória na vida, sabe? Alguma coisa precisa dar certo pra ele em algum momento. E é esse sentimento de esperança que você nutre por ele que acaba te fazendo querer ler cada vez mais e querer encontrar em algum momento uma vitória na vida dele, alguma coisa que dá aquele quentinho, assim, tipo assim, ai, ainda tem esperança, sabe? Outro silêncio, outro livro também da Brittany é O Silêncio das Águas. É um livro, assim, que também te dói muito enquanto você lê. Ele conta a história da Maggie, que é uma criança, assim, encantadora, uma criança muito, assim, muito amorzinho, sabe? E ela presencia, assim, uma tragédia muito grande e isso que acontece acaba tirando a voz dela, mas literalmente tirando a voz dela. Desde quando ela presencia isso, ela simplesmente não consegue mais falar. Ela não se comunica mais, ela não fala mais, não se comunica verbalmente, né? Ela não consegue mais falar e isso é uma coisa, assim, que muda a vida de todo mundo da família dela, assim, por completo. A família dela tenta ajudar ela, mas cada um acha que tem que ser de um jeito, então isso acaba não ajudando ela de forma alguma. E aí ela sozinha, ela tem que aprender a lidar com as síndromes de pânico e com a ansiedade e com o fato dela não conseguir mais sair de casa. Então, assim, ela passa a conhecer o mundo através dos livros que ela lê. É amiga do Brooks, que é o melhor amigo do irmão dela. E enquanto eles ainda são crianças, assim, ela é apaixonada por ele, assim. E ela idealiza, assim, o casamento dela com ele e tudo mais. E essa tragédia acontece justamente no dia do casamento de mentirinha deles dois, sabe? E o Brooks, assim, ele... ele tenta afastar ela a todo custo, né? Porque são crianças e meninos, quando são crianças, eles meio que têm nojo de meninas, né? Então... ele acha improvável conseguir ter qualquer tipo de relacionamento com aquela garota irritante, tagarela. Quando acontece essa tragédia com ela, ele acaba se tornando, assim, o melhor amigo dela e a referência dela, assim, a única pessoa que consegue ouvir a voz dela mesmo no silêncio, sabe? Ao passo que ele se torna, assim, a conexão dela com o mundo, né? Com o mundo externo, já que ela não sai de casa e tudo mais. E aí, quando eles chegam à adolescência, assim, eles acabam meio que se entregando, assim, descobrindo que, na verdade, eles amam realmente um ao outro. E aí eles meio que se entregam a esse amor, assim, mas as coisas vão acontecendo de forma que eles não ficam juntos, né? Então, assim, é um livro muito gostoso de ler. Em alguns momentos, assim, ele acaba sendo meio angustiante, né? Por conta dessa questão do trauma da Maggie. Mas é um livro, assim, que você se apaixona demais, 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 demais pelos personagens. E você acaba tendo um sentimento, assim, meio que de conflito em alguns momentos do livro. Mas que vale a pena cada página que você lê. O próximo livro é O Ar que Ele Respira, da mesma autora. E, assim, ele fala sobre como superar a dor de uma perda irreparável. A gente tem a história da Elizabeth, que ela tenta seguir a vida dela depois de perder o marido num acidente. E aí ela passa uma temporada de 1 ano morando com a mãe dela. E depois de 1 ano, ela resolve que já chegou o momento, assim, dela tentar retomar a vida dela, sabe? E tem também a história do Tristan Cole, né? Que também perdeu a família dele numa tragédia, né? Ele perdeu a esposa e o filho dele. E ao contrário da Elizabeth, que tá tentando retomar a vida dela, ele desistiu de viver a vida dele, sabe? Então... ele trabalha num emprego que ninguém gostaria de trabalhar, mas ele trabalha lá simplesmente para ter um ganha-pão, assim, para conseguir se sustentar enquanto ele vive uma vida totalmente desinteressada, digamos assim. Então, assim, a vida deles se cruza e eles começam a perceber que eles têm muito mais em comum do que parece, sabe? E aí ela é a única pessoa, assim, que consegue enxergar ele
além da dor, sabe, que ele sente. E além de todo o ódio que ele mostra para as pessoas, que ele tenta afastar as pessoas a todo custo. Ela vê muito além disso e a história dos dois, assim, acaba se tornando uma coisa muito bonita e muito envolvente, assim. É um livro que também vale muito a pena ler. E, por último, eu vou falar do livro da autora Renata Lustora. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela também. Ela é uma autora nacional, né? A história desse livro se passa em São Paulo. E o livro é Confissões de uma Terapeuta, que assim, é a história da Melissa, que ela é uma terapeuta recém-formada que luta contra o TOC, né? Ela tem o transtorno obsessivo compulsivo, né, que é o TOC, que muitas pessoas acabam banalizando, né, o TOC, quando na verdade ele é um transtorno muito sério e muito difícil para quem convive com ele. E ela precisa lutar todos os dias contra o TOC. E assim, ela é uma terapeuta recém-formada, especialista em relacionamentos, mas ela nunca teve um relacionamento, ela nunca se relacionou romanticamente com ninguém. Isso é uma ironia muito grande, né, no trabalho dela. E ela luta para tentar conquistar a independência financeira e tentar alavancar a carreira dela, quando ela acaba tendo uma paciente que tem uma dificuldade muito grande assim, de levar relacionamentos adiante. E de repente essa paciente se apaixona por um cara que a Melissa acaba descobrindo depois que é o amor da vida dela também, que ela é apaixonada há anos por ele. E assim, ela se vê numa situação onde ela tem que colocar a paciente dela em primeiro lugar, mas ao mesmo tempo ela não quer perder o amor da vida dela para essa paciente. Então assim, é um livro muito conflitante, sabe? A Melissa, ela passa por um período assim por meses assim de muita dificuldade, onde o transtorno dela acaba ganhando uma proporção muito grande, um descontrole muito grande, e ela acaba assim se colocando em situações cada vez mais complicadas, mais difíceis, por conta dessa paciente e do amor da vida dela, enfim. É um livro muito doido. Eu não vou dizer pra vocês assim que eu amei o livro, sabe? Mas foi um livro assim que me fez pensar bastante sobre como é difícil às vezes a gente lidar com certas situações que a gente mesmo se coloca na nossa vida, né? Às vezes a gente quer culpar o destino, às vezes a gente quer culpar outras pessoas e na verdade a culpa é toda nossa, sabe? Então é um livro assim que me fez pensar muito, até mesmo assim sobre a minha própria vida, os meus relacionamentos e como eu me direciono para cada um deles, sabe? Então é isso. É a primeira vez que eu faço um vídeo assim falando sobre livros, né? Eu espero que não tenha ficado confuso. Eu tentei falar de uma forma bastante genérica, assim, para não dar nenhum spoiler, nada. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu possa trazer mais vídeos falando sobre livros que eu tenha lido, ou sobre filmes ou séries, enfim, o que vocês quiserem, eu posso trazer aqui para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da minha maneira, assim, meio diferente, né, de falar sobre essas coisas, assim, mas espero que vocês tenham gostado. E é isso, deixa seu like, né, não esquece de conferir mais uma vez a sua inscrição, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu espero por você. Não deixa de conferir os últimos vídeos. E me deixa sugestão aqui também de alguma coisa que você queira ver aqui no canal que talvez eu nunca tenha trazido antes. Ou que vocês queiram algum vídeo atualizado. Enfim, deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!